Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente está aqui para ter uma conversa, um bate-papo, né, interessante, para aprender um pouco sobre algumas experiências de um agricultor familiar, né. Eu estou aqui com um produtor rural, agricultor familiar, que vai estar se apresentando e logo depois a gente vai falar de alguns temas interessantes, né. Ele vai falar um pouco sobre experiências, sobre o conhecimento popular que ele tem, que ele aplicou ao longo de toda a sua vida na agricultura aqui na nossa região semiárida, né? Que tem algumas peculiaridades. Então tem algumas informações, alguns conhecimentos populares que ele tem para passar para a gente aqui no vídeo de hoje, muito interessante. Por exemplo, ele vai começar falando um pouco sobre a questão das sementes crioulas, né? A experiência que ele teve ao longo da vida dele e a diferença, a comparação entre as sementes que usualmente estão sendo utilizadas agora, atualmente, por exemplo, e entre outros temas, questão de é, aperfeiçoamento, mudança na questão das raças dos animais que eram criados, que é criado hoje em dia também, e de forma geral, sobre desafios, sobre experiências na agropecuária que ele tem como vivência. Então, ele vai estar se apresentando aqui agora para vocês e a gente vai iniciar esse bate-papo. O meu nome é Carlos Rodrigues dos Santos, conhecido popular Carlito. E eu sou agricultor de 8, 10 anos, que eu já trabalhava na roça com meu pai e meus irmãos. E hoje eu estou com 73 anos e continuo ainda na agricultura, ainda planto minha sementinha de melancia, de milho, de empinho. Eu tive tudo isso esse ano ainda, na roça, plantado e trabalhado por mim ainda. Mas hoje a gente está com uma diferença muito grande, é a diferença das sementes. Porque as sementes de antigamente eram uma semente muito boa, uma semente que os pais da gente guardavam um ano para plantar no inverno do outro ano. E essa semente produzia bastante, não é que nem essa semente de hoje que a gente compra uma semente no mercado ou no Mercado Livre lá, e a gente planta, é aquela semente, a gente vê de cara que ela não produz bem. Ela flora, ela não vinga, ela não pega uma carga boa. E geralmente hoje a gente está plantando uma semente que não produz mais. É uma semente mesmo que não tem uma prova boa, igual aquelas sementes daquele tempo que a gente plantava e a gente guardava. Mas é uma dificuldade também de chuvas, que muitas vezes a gente guarda uma semente e naquele ano não dá para plantar, tem uma estiagem, a gente guarda no outro ano, até que a gente terminemos a perder essa semente boa que a gente tinha de guardar todo ano aquela semente para produzir melhor. Ou seja, né, seu Carlos, a questão da semente crioula era importante porque até mesmo do ponto de vista cultural, porque as pessoas conseguiam estar ano após ano mantendo a sua produção ali, ou seja, produziam uma parte, né, do milho, do feijão, do que fosse, e outra parte era destinada a guardar como semente para plantar no ano seguinte. E isso não gerava, por exemplo, uma dependência de ter que estar comprando a semente ano após ano. Como hoje em dia que a semente crioula foi bastante perdida pelas populações tradicionais, algumas ainda conseguem manter seu plantio com semente crioula, e muitos produtores têm a dependência de estar comprando semente, muitas vezes sem saber da procedência, sem saber da qualidade dessa semente, como o seu Carlos está falando aí, que hoje em dia muitas sementes vêm sem qualidade, né? Por conta de que as sementes crioulas elas já tinham uma questão cultural de adaptação já, ano após ano eram utilizadas aí no plantio. Então é uma experiência interessante que o seu Carlos tem passado para a gente, e ele vai estar falando um pouco mais sobre isso. E também a semente crioula, ela não adoecia, não dava aquele esquema, é, não adoecia de jeito nenhum. E essa semente de hoje, todas elas estão adoecendo. Parece que não tem mais um jeito da gente produzir mais, porque ela não ajuda a gente produzir com ela. Mas quando a gente planta uma semente boa que tem chuva, a terra ainda produz bem. No seu Carlos, uma pergunta.
o senhor como produtor atualmente ainda tem o costume de realizar um plantio e tirar parte desse plantio aí, parte da produção como semente para o próximo ano, para a próxima safra, ou o senhor está sempre comprando já atualmente a semente? Este ano eu plantei um milho que eu já venho guardando há uns 2 ou 3 anos. A sementinha, vez que eu plantava até molhava para tirar a semente e guardando a semente, tem uma semente ótima de milho. E esse ano eu já estou escolhendo todas aquelas espigas de milho boa, boa formatura, caroço graúdo. Estou escolhendo e estou guardando. Já tem um bocado de litro guardado dessa semente. E tem outras ainda para acabar de descascar e apurar e guardar, porque o ano que vem, agora de janeiro em diante, a gente vai plantar ele de novo no inverno. Certo. Então o senhor é um produtor que além de plantar, né, de desenvolver a agricultura, também desenvolve um pouco de pecuária, né, seu Carlos? Que é criação de gado, de ovelha, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência de vida, de como era o sistema de produção antigamente, a questão das raças que eram utilizadas, o que é que o senhor percebeu que tem mudado, tanto na agricultura como na pecuária, as dificuldades que se tinha antigamente em comparação com as dificuldades que se tem hoje. Se o senhor acha que antes ou atualmente, e por que o senhor acha que era mais fácil viver do campo do que agora? Eu acho o seguinte, a criação daquele tempo que a gente, muitos tempos atrás, era uma criação que a gente nem conhecia raça genética boa, a gente não tinha conhecimento, porque só criava aquelas criação pé durinha, lanzuda, gado pé duro, era esse tipo. Hoje melhorou o melhoramento do rebanho, melhorou bastante, porque a gente começou a comprar reprodutor, às vezes teve projeto que alguém nos ajudou a procurar um reprodutor de boa qualidade, de boa genética. E hoje a gente tem umas criação, muita criação na região, com várias raças. E essas raças é bem produtiva de carne, de peso, que hoje a gente mata, tem tempo que a gente mata um carneirinho com 6 meses, com 20 e tantos quilos. Então a produção é ótima hoje devido ao rebanho que melhorou Certo. bastante. Então, como o senhor está falando aí, até de auxílio com programas, né, que tem de política pública para estar adquirindo reprodutor, né? Sim, Está levando senhor. esse conhecimento para os produtores, que foi importante. Isso aí demonstra a importância das políticas públicas. Nós mesmos aqui na nossa região, pode falar região? Pode. Na nossa região de Quixabeira, a gente teve vários projetos do governo, onde a gente recebeu carneiro, ovelha, tudo de raça boa, santinês, e raças que a gente tirou uma boa produção e estamos ainda com essas raças por aqui. Então isso nos ajudou bastante, esses projetos social do governo da Bahia, que nos fortaleceu muito a agricultura, a pecuária. Isso foi ótimo para nós. Então, seu Carlos, já falando um pouco sobre isso, sobre essa questão da atuação desses programas, né, dessas políticas públicas, o senhor tem experiência e acha que quais foram, por exemplo, algumas experiências, algumas práticas que esses programas trouxeram para os produtores, que antes os produtores nem se preocupavam em fazer, coisas ou práticas que antes não se tinha, que melhorou bastante a convivência com o semiárido? Olha, a gente hoje na nossa região, a gente temos uma ajuda ótima da técnica, que foi os agricultores, outros agricultores que se formou, e teve um projeto social do governo, que nos ajudou bastante a um plantio de palma, que isso antigamente a gente sofria muito cortando mandacaru, descascando para dar o gado, e é uma ração boa, não vai se dizer que não é, que é ótima a ração. Agora precisa de uma mão de obra muito grande para poder a gente sustentar algumas reses no tempo da seca. Mas esse plantio de palma, realmente, todo mundo hoje já tem um pouco de palma, e que esse plantio de palma, você com
com um pouco de ajuda de uma alimentação de soja ou de milho ou de torta, você com pouca coisa você enche a barriga de gado de repente com essa ração e com essa palma que realmente é quem está sustentando a pecuária quando precisa de se dar de comer a gado. No período seco, então, né, a palma tem sido a melhor alternativa. É a melhor alternativa. E hoje em dia o povo que tira o leite, eles dão palma direto, a vida toda dando palma, porque a palma ajuda o leite. Sim. A reis produz mais leite, e então tem gente que tira leite que dá direto. Eu, por exemplo, eu não dou direto porque eu só dou no tempo de estiagem. Certo. No caso, no período chuvoso, o senhor não está sentindo a necessidade, né? Os animais não estão precisando. Não. Entendido. Então, essa questão também da produção animal, né, pessoal? A gente vê que houve realmente uma melhora muito grande na questão tecnológica, na questão tanto de tecnologias quanto de assistência técnica para o produtor, que vem, como o seu Carlos falou aí, melhorado a produtividade, né, dos rebanhos. E isso é bastante interessante. Então, o seu Carlos é um produtor que ele tem uma vivência muito grande, tanto com criação de animais como cultivo de planta, né? E ele vem tratando dessa questão aí que facilitou bastante o desenvolvimento das atividades no campo, principalmente nessa área animal. O que é que o senhor tem percebido assim que tem dificultado ou melhorado ao longo dos anos a produção por parte do produtor rural, né? O que é que facilitou mais a vida do produtor rural na questão da agricultura também, o senhor acha? Olha, na questão da agricultura é o seguinte, o que ajudou muito bastante a gente foi o melhoramento do rebanho, porque hoje em dia uma res, para você matar uma res hoje, eu criar um garrote hoje e matar com 25 arroba, 30 arroba, todo mundo quase tem um reprodutor que produz esse tipo de peso, né? Sim. Então isso nos ajudou bastante depois dessa genética, desses melhoramentos de animal. Então isso foi importante. E hoje em dia a gente não vive melhor aqui porque sempre a gente tem uma estiagem prolongadas, mas este ano mesmo foi ótimo, esse ano está prometendo bom de novo, porque já choveu de novo, a gente nem deu ração animal, então tá ótimo esse tempo agora para a gente produzir, mas ração a gente tem. Eu tenho bastante palma, todo agricultor aqui está com quintal de palma diante desses projetos que teve, diante dos projetos do Banco do Nordeste também, que deu dinheiro para plantar palma. Uhum. Então os agricultores se desenvolveu bastante. Estamos sentindo que se chovesse sempre, a gente ia para frente ainda com a pecuária, ou criar um animalzinho, ou trabalhar na roça. Tudo produz, de cada coisa a gente tem um pouquinho. Então, o senhor falou bastante aí sobre a importância, né, da palma. Já é uma questão de cultivo, né, que as pessoas já estão reservando uma parte da propriedade para estar produzindo a palma, né, para a alimentação do animal. Agora, seu Carlos, o senhor que tem bastante experiência com isso, tenho certeza, quais são, por exemplo, de plantas nativas, de alternativas assim de plantas aqui mesmo da Caatinga, que o senhor percebe que ajudou, o senhor já citou Mandacaru aí, por exemplo, ajudou bastante ao longo dos anos, né, de sua experiência de vida, e que até hoje são utilizadas para a alimentação do animal em períodos de dificuldade, né, de chuva, em período de seca. Quais são, por exemplo, do conhecimento do senhor, algumas plantas que o senhor recomenda utilizar? Olha, aqui é o seguinte, a gente tem algumas plantas que tem uma ajuda boa. Por exemplo, a garoba, a semente da garoba é uma ração boa para gado, para animal. A leucena também, a gente começou a fazer plantio de leucena, é um plantio bom para criação. Então, essas plantas do mato que quasemente houve um tempo, quando eu era menino, até mancambira a gente quebrava para dar animal naquele tempo, a estiagem. E a gente queimava a palmatória, tudo era ração que se coisava. Agora, tem um plantio aqui na nossa região que é um plantio muito bom. Não é bom porque a gente está mexendo com o meio ambiente, está acabando as caatingas, porque quando chega no tempo da seca, a palma do licuri, a palha do licuri,
é uma ração boa para gado. Sim. Você derruba a paia do licuri e o gado come e realmente o gado se dá bem. É uma fonte Não de morre, alimento bom. não morre assim fácil. Você não pode ficar sustentando toda a vida na paia do licuri, que não é bom. Mas ali 30 dias, 60 dias, você segura um bocado de gado cortando paia de licuri. E é importante, né, essa questão da utilização do licuri. Eu já vi alguns trabalhos sobre isso, da palha para alimentação do animal. É importante, como o seu Carlos falou aí, na questão ambiental, se preocupar em como explorar essa planta. Ou seja, na hora de realizar o corte, você não deve cortar demais também, pelando totalmente ali o pé do licuri, porque essa planta pode acabar morrendo, né? Você tem que ter um cuidado no corte, deixar as principais folhas ali do meio, para a planta conseguir rebrotar, até você poder utilizar ela de novo no ano seguinte. Ó, na minha experiência, a gente deixa ali 2, 3 paias de licuri ou 4, é ótimo. Agora, só tem uma coisa que na minha experiência, eu vejo, que o licuri que é cortado a paia para dar animal, ele não produz o cacho. Já prejudica a propagação da planta. Prejudica a planta. A gente corta porque quando não tem jeito se apela tudo. Mas realmente é uma coisa que não é boa fazer isso com as árvores. É uma alternativa em último Mas caso. depois eles brotam e se você demorar de cortar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele fica normal de paia. Mas a produção do licuri, do bago do licuri, que também é uma ótima ração para porco, para galinha, para a gente comer se quiser, fazer óleo, tudo isso ele é uma planta que produz bastante alternativa. Certo, sim. Então, pessoal, a gente pôde escutar aí do seu caso nesse vídeo de hoje, né? Algumas coisas aqui sobre sua experiência como agricultor familiar. Eu acho que não tem nada mais gratificante e mais interessante do que escutar uma pessoa que viveu da roça e que sabe realmente, tem a experiência do que está falando, não está preso somente à teoria. E a gente queria agradecer aqui a participação do seu Carlos. Nosso muito obrigado e deixar com ele alguma palavra final, alguma complementação que ele queira fazer. Não, eu quero só agradecer também esse momento da gente divulgar nossas experiências, mas que também há um plantio muito bom aqui na nossa região de ração para animal, é a mandioca. Se você planta mandioca, tem uma mandioca mansa, tem as outras mandiocas que matam o animal também, mas se você souber cortar, secar, moer ela e deixar secar e dar o animal, também não mata. Mas a mandioca mansa que a gente tem hoje, um plantio de mandioca mansa, quando as pessoas plantam, a gente arranca e dá os animais na hora, e não tem nadinha. Pode aproveitar, né, a raiz e a parte E a maniva você pode cevar. Quem tem quem tem não, de cevar, como é? Forrageira, quem tem uma forrageira, então aproveita a maniva, aproveita a mandioca, aproveita a folha. A gente faz silo também com milho maduro, milho verde, faz o silo e guarda também. Hoje em dia tem um bocado de meios que a gente ajuda nós viver aqui nesse semiárido. Certinho, então, mais uma vez, muito obrigado, seu Carlos. Obrigado a você que assistiu a apresentação, por sua atenção e até a próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.